Vou te mostrar como eu desenvolvi e processei todo o dado histórico de alunos da EW Academy desde 2018 em apenas algumas horas, usando uma ferramenta gratuita de low-code incrível feita em Node.js. Você também vai ver como pode analisar dados de um banco de dados também com uma ferramenta de low-code, na base do arrastar e soltar que eu uso por aqui, e você não vai acreditar o quão simples é. Ah, e eu não falei, né? Tudo que eu vou te mostrar hoje é 100% gratuito e pronto para usar com pouquíssimos comandos. E aí, bora ver? Sei que existe muito preconceito com ferramentas low-code por aí, e eu consigo entender o motivo. Ferramentas de low-code são ferramentas que entregam componentes onde você arrasta e solta e cria fluxos complexos sem a necessidade de cair a mão no código. E muitas delas acabam te ajudando no início do projeto, mas ao decorrer da vida útil do projeto, você precisa voltar às raízes e codificar do zero. É o que eu mais ouço em clientes de consultoria, principalmente em ferramentas no-code. A grande diferença do low-code e o no-code é que com low-code você tem total liberdade para criar componentes ou customizar do jeito que quiser. E no no-code você fica limitado à forma em que a plataforma escolhida trabalha, o que ao longo do tempo causa essa cacetada de problemas que eu mencionei. E a ferramenta que eu escolhi aqui para a EW Academy é a Node-RED, e eu testei muitas outras alternativas antes dele, mas o que me ganhou foi o tanto de recursos que ele consome, mesmo usando exaustivamente todos os dias. Hoje eu uso ele para receber todos os eventos relacionados a alunos, como quando alguém assiste uma aula, quando alguém comenta, quando alguém emite um certificado, quando alguém gera uma venda, quando alguém abandona uma venda e mais. Toda a atividade do aluno passa pelo Node-RED. Além de atividade, eu também uso para coisas mais gerenciais, como processamentos de bases passadas, como planilhas, arquivos CSV, migração de banco de dados e mais. Já devo ter uns 6 meses e eu só tenho tido ganhos por enquanto. Se liga nesse print, é o Node-RED rodando no meu cluster Kubernetes, e eu já tô há quase um mês sem mexer nele ou atualizar, e ele continua de pé. E olha isso, mano, menos de 200 megabytes sendo usados para processar todos esses eventos que eu mencionei, e não usa nenhum core de CPU, quase. Que doideira, cara. Oh, e se liga só, por falar de coisa boa, hoje eu tenho uma novidade incrível pra você. Tô aqui com essa maravilha, mano, essa camiseta da Insider, é incrível, meus amigos. Inclusive, eu comprei a minha primeira há mais de um ano e ainda tá na minha seção de camisas de sair, mano, olha só. O que eu acho legal, além do que você provavelmente já ouviu por aí, que ela não desbota, não precisa passar e é extremamente confortável, é que ela tem um tecido diferente que me deixa inclusive limpar os óculos com ela. Eu ando forte na onda das tech wears e tech shirts e acredito serem a melhor escolha para quem quer parar de sofrer. Faz o seguinte, com o meu cupom ERICWENDEL15 você ganha 15% em qualquer produto Insider. Deixei o link nos cards e na descrição, então já clica nele, dá uma navegada que o cupom já tá aplicado para você. Me conta depois nos comentários qual foi a sua experiência com o Insider e qual produto mais gostou. O principal motivo de ter escolhido o Node-RED foi primeiro que eu já tinha usado com aplicações de internet das coisas para coletar dados de sensores de forma massiva e salvar em bancos de dados, e funcionava incrivelmente bem. Outro motivo foi que é um projeto mantido pela OpenJS Foundation, então é de domínio público e 100% de graça, sem qualquer pegadinha ou limitação. O grande X da questão é que a comunidade é quem cria as bibliotecas, e se comparado às alternativas pagas, você vai encontrar poucos pacotes e pode ter que escrever suas próprias bibliotecas em JavaScript, como foi o meu caso. Eu, por exemplo, criei um pacote que você vai ver ao longo desse vídeo para conectar com um banco de dados usando a biblioteca Kinex. A integração com o Kinex já existia, mas não encontrei nenhuma biblioteca que reutilizasse conexões entre requisições. Então eu fiz essa implementação simples, mas que eu uso em tudo aqui. A real é que o pacote mais importante e poderoso que eu fiz e mantenho até hoje foi uma biblioteca para consumir planilhas do Google Sheets. E sim, existem vários outros pacotes que se integram com as APIs do Google, mas eu tinha um problema bem grave e que nenhum deles respeitava. Aqui no canal eu falo bastante que o segredo para usar o poder máximo de JavaScript e Node.js é trabalhar com dados sob demanda. E nenhuma das bibliotecas que tinham disponíveis faziam isso na integração com o Google Sheets. Como assim, mano? Imagina que você tem uma planilha aí com histórico de todo o registro de comentários de cada aluno durante a vida útil da empresa. Vamos chutar que essa planilha aí tem umas 20 mil linhas. O grande problema das bibliotecas era que elas baixavam a planilha inteira em memória e travava todos os processos concorrentes. Então, na minha versão, para processar essas 20 mil linhas, eu carrego itens de 100 em 100
processo cada item individualmente e consigo uma performance espetacular. Foi justamente assim que eu desenvolvi o processo e executei toda a base histórica da EW Academy em apenas algumas horas usando JavaScript. Muito doido, né? Bom, para o último tema desse vídeo, eu trouxe uma outra ferramenta também gratuita e também low-code chamada Metabase. Com ele, eu conecto o meu banco de dados e na base do drag and drop eu consigo gerar relatórios vivos. Assim, se o banco alterar, eu consigo ver em tempo real as mudanças. Uso ele para saber quantos alunos ingressaram gratuitamente na academia, quantos produtos foram vendidos no mês, que região esses alunos estão comprando, de que campanha vieram e muito mais. Bom, bora para a parada na prática? Para os exemplos, eu já preparei um template que tem um arquivo Docker com o Node-RED, o Metabase, o Postgres, para a gente seguir durante essa demo. Eu vou fazer um pequeno overview e te mostrar na prática que poderosas as plataformas são. Ah, e já deixa o like no vídeo para não esquecer e se inscreve, que aqui é o lugar que você vai encontrar conteúdo para elevar o seu nível em programação e dicas para acelerar o seu tempo. Bora ver na prática então. Então chega de falar e bora pra demo. Beleza, então esse link aqui já tá aqui na descrição para você clonar e utilizar o projeto, mas eu já vou dar uma navegada para te mostrar o que eu vou fazer aqui. Bom, primeiro de tudo, eu sempre deixo uns arquivos aqui chamados script. Então você vai dar uma olhada aqui que bases de dados que eu vou trabalhar para trabalhar nesse projeto. Então eu já coloquei aqui, ó, que é do próprio GitHub. Então a gente vai analisar aí a base de desenvolvedores aí do GitHub. Então eu fui aqui, olhei todo o report, vim aqui também em desenvolvedores, se eu clicar em view aqui, ó, eu consigo olhar os gráficos e tudo mais. Então a gente vai importar essa base de dados para dentro do nosso banco de dados Postgres e visualizar ele também no Metabase. Importante também você ter uma conta no Google, né? Porque a gente vai subir isso aqui lá no Google para a gente poder trabalhar e ver tudo funcionando. Para a gente saber o que já está rolando nesse projeto, vai lá, ou você dá um fork no projeto, ou dá um clone e vamos inicializar. Bom, abrindo aqui você já pode ver o que tem no projeto. Eu deixei aqui algumas configurações para a gente poder trabalhar e seguir o projeto. Então, tudo está aqui no Docker Compose. Como eu falei, tem o Node-RED, já tem aqui toda a instalação dele. Tem as configurações do Node-RED também que eu já coloquei para setar usuário e senha, eu já te mostro. Tem aqui também o Postgres, que é o banco de dados. Tem um Postgres init, que basicamente ele vai criar o banco de dados do Metabase, que é esse script muito doido aqui que eu fiz. E vai ter também o Metabase. Então o que a gente faz? É só abrir o terminal, dar um Docker Compose up, e o projeto vai subir tudo aí, e a gente já aguarda. Como que a gente sabe, como que a gente pode ver esse projeto, se está funcionando ou não? Bom, primeiro, o Metabase ele está rodando na porta 3000, e o Node-RED na porta 1880. Então vamos abrir isso no navegador e vamos ver como é que está funcionando. Então eu vou lá, localhost 3000, para ver se o Metabase está aí, ó. Então aparentemente ele funcionou, mas eu não vou navegar ele por enquanto, porque eu vou esperar a gente criar nosso banco de dados e poder trabalhar com ele. Vou lá então no 1880 para ver o nosso Node-RED, ele pede usuário e senha. Então por padrão eu já criei uma senha aqui que está em settings. Então aqui, ó, como que eu criei, né? Você pode até ver aqui como fazer. Você pode entrar no projeto aí, no Node-RED EW, que é o que está no Docker Compose, rodar esse cara aí, você vai digitar uma palavra. Então eu digitei Eric Wendel e ele gera esse hash para mim. Então o usuário é Eric Wendel e a senha Eric Wendel. Coloquei mais para facilitar o jogo. Beleza, então eu vou colocar Eric Wendel. E aqui é a visão geral que a gente tem aí, a primeira vez que a gente trabalha com o Node-RED, beleza? Então, como eu falei, tudo aí é na base do drag and drop, ele vai ter um tour te explicando como você pode trabalhar. E eu vou vir aqui, vou simplesmente encerrar ele. Então, ele fala que se a gente quer criar um projeto no GitHub, para qualquer alteração que a gente fizer, ele já salvar no GitHub, mas eu vou pular tudo isso, beleza? Então, eu vou dar um not right now. Se a gente clicar aqui, ó, a gente pode ver todos os componentes que ele já entrega, as funções que a gente já vai trabalhar. Mas, por enquanto, é isso. A gente só quer saber se está tudo funcionando. Bom, lá no nosso projeto, como eu falei para você, a gente já tem a base de dados, que é esse Developers GitHub. Então, eu peguei uma base aí que ela não é tão grande, ela deve ter aí uns 3.000 itens, mas para mostrar como a gente pode consumir lá do nosso Google Sheets e jogar para dentro do Node-RED. Então, como que você pode fazer isso? Vamos pular para esse pacote aqui, que é o pacote que eu desenvolvi aí, deu bastante trabalho, então deixa eu estar no projeto lá no GitHub. Mas aqui você pode ver já algumas instruções de como a gente pode trabalhar com o Google Sheets neste caso. Então aqui embaixo, ó, tem algumas informações, né, de como você pode preparar a sua planilha, limpar os dados em branco que tiver, mas eu vou pular tudo isso por enquanto. O mais importante nesse momento é o quê? A gente vai precisar de um ID.
Tá vendo, ó? Ele tá pedindo um ID aqui e ele tá falando, cara, ó, o ID, na verdade, é quando tem a sua planilha, ele tem lá na URL, então daqui a pouco a gente copia dele. Só que a gente vai precisar criar uma conta lá no Google, criar aí o acesso de API para que a gente possa adicionar no nosso projeto. Então aqui, ó, já tem aqui o This Page. Se eu clicar em This Page, ele vai redirecionar lá para minha tela e a gente pode simplesmente criar o projeto e seguir. Então aqui eu tenho vários aqui já. Eu vou selecionar o meu GW Academy. Como você não tem nenhum, é só dar um Create Project e seguir o passo a passo aqui. É bem simples mesmo. Então você cria um Service Account. Vamos tentar fazer junto, né? Vou aqui criar um projeto. Sei lá, vou colocar Node-RED Google Sheets. E vou dar um Create. Certo? Beleza, criei o projeto, eu venho aqui, dou um Create Service Account, e aí a gente pode colocar um nome para ele, sei lá, vou colocar o Node-RED EW, por exemplo. Beleza? Dá um Create, continue. Vou selecionar a role aqui, vou colocar qualquer um aqui, mano, vou colocar o owner aqui, vou dar um continue. Para que vai servir isso aqui? Para a gente dar permissão ao nosso Node-RED acessar as planilhas do Google Sheets. Vou só dar um done aqui e correr pro abraço. Bom, ele falou que ele já habilitou, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, ó, e dar esse Manage Keys aqui. Vamos ver se a gente consegue baixar o JSON dele. Então, ó, ele falou que não tem chave nenhuma, vou dar um Create e vou pegar o JSON aqui. Esse JSON aí é o que a gente vai precisar para trabalhar dentro do nosso projeto. Então, é importante você primeiro não versionar ele no GitHub, que são as suas credenciais do Google, e salvar no nosso projeto aí pra gente poder ver ele funcionando. Então, eu vou colocar aqui dentro da pastinha lá do Metabase pra gente poder usar ele. Bom, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um sheets.new. Beleza, então, o que a gente vai fazer agora? Vamos clicar em File Upload aqui e vamos importar aquele nosso arquivo JSON de dentro do nosso projeto. Então, eu vou clicar em Browse e vou tentar entrar lá na página do meu projeto. Então, ele está aqui, Recorded, e ele está dentro desse developers.github.csv. Beleza? Então, automaticamente, o Google aqui só dá um import, ele já entende que é uma planilha e, aparentemente, está ok. Você pode até colocar um nome para ele. Então, vou colocar aqui, sei lá, developers GitHub. Certo? Aí aqui vem o pulo do gato. O que a gente precisa fazer? Lembra do JSON que a gente acabou de baixar? Se a gente vir aqui em detalhes, ó, tem esse e-mail, tá vendo? A gente vai compartilhar esse arquivo com este e-mail. Para quê? Para que a gente garanta a autorização para ele. Então, eu vou vir aqui, vou colar, posso dar só de visualização, porque ele não vai ter autorização para mexer em nada. E vou dar um send. Só isso por enquanto. Vamos ver se vai funcionar. Vamos voltar para o nosso Node-RED agora. Então, agora já demos autorização para ele. Agora a gente precisa instalar um pacote, que é o pacote que eu desenvolvi. Então, a gente vai aqui no Manage Palette, vamos dar Install, e eu vou colocar só Sheets. Aí a gente vai ver que tem vários ali, ó, mas o segundo já é o que eu desenvolvi, ó. Node-RED contrib Sheets to JSON Stream, ou seja, é para a gente trabalhar com dados sob demanda. Então, clica em Install, dá um Install, e ele vai automaticamente instalar esse pacote aqui no nosso projeto. Beleza! Outro pacote que eu já vou instalar para a gente se adiantar é o Kinex. Então, o Kinex aqui, ele está sob o meu domínio, né? Então, tá @ericwendel, dá um install também. Para quê? Para a gente conectar com Postgres e depois a gente ver essa planilha aí no esquema. Perfeito! Então, primeiro de tudo, a gente pode vir aqui, ó, e clicar um Inject, ou seja, quem vai disparar o evento. Então, quando eu clicar aí nele, que ele vai iniciar. Se eu clicar e arrastar aqui, ó, ele já vai aparecer algumas opções, eu vou colocar o Sheet, e ele já aparece aí o meu que eu desenvolvi, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar também um debug, para a gente ver nessa abinha lateral aqui, toda a informação que ele conseguiu da planilha. Mas repara que ele está em vermelho. Ele falou, cara, você tem que configurar aí a sua conexão. Então eu vou vir aqui, vou dar um mais, e eu vou pegar aquele JSON que a gente baixou do Google e vou colar aqui. Então, ó, o meu JSON é assim que ele se parece. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Volta lá e dá um Ctrl V. Então, dei um ADD. E aí, ó, se eu clicar aqui, ó, ele já tá falando, ó, cara, qual que é o ID da sua planilha? Lembra do ID, ó, é lá da URL até antes da barra. Então, copiei ele, a gente joga lá e cola. Se eu clicar fora ou se eu clicar no botão refresh, ele já vai tentar carregar. E aí ele falou, ó, aparentemente o Google Sheets API não foi usado
você tem que habilitar ele, ó. Então isso aqui é alguma coisa bem legal que ele aparece, ó. Eu já vou clicar aqui nessa URL para habilitar esta API. Então eu vou só dar um enable. Isso é muito legal do Google, né, cara? Ele já fala, ó, você tá tentando usar um recurso aí que não pode, mas clica aqui e já habilita ele que você vai poder funcionar e vai funcionar lindamente com o nosso projeto. Bom, aparentemente ele já habilitou. Se eu voltar lá e só clicar no refresh, vamos ver se ele consegue acessar. E outro nível, hein? Olha que bacana. Aqui, ó, ele já mostra as sheets. Então, o que são as sheets? São essas tabelas embaixo, né? Ó, se eu voltar aqui, ó. Se eu clicar aqui e colocar, sei lá, sheet 1, por exemplo, e eu dar um refresh lá, ele vai aparecer uma lista pra mim. Por que eu fiz desse jeito? Porque eu quero listar todos eles, né? Então isso aqui foi um outro pacote bacana que eu fiz para você identificar quais são as sheets possíveis e ele já trazer o range pra gente. Então ele tá falando que o range vai de A1 a F3830, né? Se eu clicar no sheet 1 aqui, ó, ele fala que ele tá no Z1000, porque ela tá simplesmente limpa, não tem nada lá e ele não identificou as colunas. Então eu vou deixar o Developers GitHub e aqui, ó, eu posso selecionar somente as colunas que eu quero. Então, digamos que eu não quero esse year, eu posso removê-lo daqui e a gente só vai processar o necessário. Bom, é isso por enquanto. Vou dar um done aqui. O que eu faço, né? Quando a gente trabalha com planilhas muito longas, não é interessante a gente pegar todos os itens aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui e colocar sei lá, um 4. Beleza? Para ele só trazer as primeiras 4 linhas aí pra gente. Então, vamos dar um done, dar um deploy. Ele já apareceu o status aqui, posso remover aqui e dar um processar. Olha que bonito, olha que já apareceu, ó. Ele conseguiu ler cada linha individual da nossa planilha e já trazer para o nosso projeto. Então, com aqui, cara, a gente já está pronto para poder trabalhar. E é o que eu falo de processar dados sob demanda. Porque agora eu sempre lido com esses itens de forma individual. Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos tentar traduzir esse EU aqui para, sei lá, Europa, US, para Estados Unidos, para a gente poder visualizar isso de uma forma mais legal ainda. Então tá, a primeira parte já está conectada, a integração está funcionando, mas agora a gente precisa aí conectar com o nosso banco de dados. Então vamos aqui no Kinex, que é o que a gente já instalou, e eu vou arrastar até a linha, ó. E ele já se conecta, tá vendo, ó? Que criou a conexão. E deu o mesmo problema do outro. Ele falou, olha, cara, você precisa fazer o arquivo de configuração aí. Então eu vou dar um mais. E aí eu vou colocar, então eu poderia colocar na variável de ambiente, que é como a gente sempre faz aqui, mas eu vou colocar direto. Então vai ser o Postgres, _, usuário e senha. Então, se a gente voltar lá, qual que é o usuário e senha que estamos usando? Ó, o usuário e senha é Eric Wendel e a senha é Eric, certo? Então vou voltar para lá. Então vai ser Eric Wendel, Eric. Aí a gente precisa colocar arroba e o host, né? Então, qual que é o host aqui? É o Postgres, é o nome do container que a gente está usando. Então, tá o Postgres e a gente fala qual que é a porta que ele está usando. Então, é 5432 e a gente fala qual que é o banco de dados, que é a EW Academy. Beleza? Por que é a EW Academy? Porque é a que tá aqui, ó. Perfeito, cara. De resto, eu não vou mexer em nada. Se você quisesse configurar aí o pool, um monte de configuração do próprio Kinex, você pode configurar também, mas eu só vou dar um add e vou dar um done. Uma vez que eu dou o done, eu já configurei essa biblioteca para ela já tentar se conectar com o banco de dados e mostrar pra gente se ela está conectada ou não. Então eu vou dar um deploy e já está conectado. O que isso significa? Que a gente já consegue utilizá-la também. Se a gente entrar na documentação dele, então eu vou entrar aqui na documentação dele, a gente já pode ver algumas informações. Ó. Ele usa conexões de banco de dados entre os flows, né, entre requisições. E o mais interessante aqui é que a gente trabalha com ele passando os dados do Kinex para o contexto entre requisições. Então vamos ver como que isso vai funcionar aqui também. Vou aqui no Node-RED e vou falar o seguinte, ó, antes de trabalhar com as planilhas, eu quero colocar uma função, então vai ser um function, para a gente criar as nossas tabelas. Certo? Então, vou vir aqui, já vou chamar aqui de create table, e aí o objeto do Kinex vai vir no message aqui pra gente. Então, olha como que a gente faz. Tá dentro do message.kinex, e eu já vou usar como eu sempre fiz em Node.js naturalmente. Então, o que eu tô fazendo? Cara, tô criando a tabela chamada desenvolvedores anuais aí, tô criando os campos, ID, a quantidade, né? Como a gente sabe dessas informações? Ó, se a gente olhar aqui, ó, lá no Developers GitHub, tem aqui, ó, Developers, que é a quantidade de developers que a gente tem. A gente tem o código do país, só que eu também quero o nome do país, que é o que eu falei para você anteriormente. Então, como a gente faz isso? Tem aqui, ó, o país,
Eu já coloquei ele aqui, falei que ele é um string e naturalmente é isso, beleza? Então eu vou dar um done e vou dar um deploy. Se eu vim aqui e simplesmente rodar esse projeto, a gente não viu erro nenhum, não viu mensagem nenhuma, porque a gente não passou para frente. Só que, se a gente criar, por exemplo, um outro aqui, ó, vamos dar um inject, vou pegar aqui uma função, vou basicamente copiar e colar essa conexão aqui do Kinect, colar ele aqui também, porque já tem o arquivo de configuração que eu preciso ali, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar um código aqui, para ele simplesmente rodar um select asterisco. Aqui que eu espero é que ele retorne vazio, né? Para ele não dar erro da tabela não existir. Então, peguei o Kinect de dentro do message e tem o payload também, que é o padrão do Node-RED. Feito isso, é só clicar aqui e selecionar debug. Então, se eu selecionar aqui, posso até deixar embaixo para ficar mais bonito, dar um deploy e dar um timestamp aí. Então, ó, que bacana, retornou vazio, é isso que a gente quer por enquanto, porque não inserimos nada nesse banco de dados. Uma outra estratégia legal da gente fazer é selecionar todos esses nós, clicar com o botão direito e agrupá-lo, porque, pô, é muito fácil a gente se confundir aqui com um monte de fluxos. Eu vou também arrastar o comentário aqui, ó. Uma boa prática é a gente sempre colocar o que é. Então, sei lá, lista toda a tabela, sei lá. Beleza? Para salvar também no automático, você pode dar um Command D ou um Ctrl D no Windows, beleza? Perfeito. Então, a conexão do banco de dados está feita, a criação da tabela já está feita. A última parte agora é inserir no banco de dados. Olha que difícil vai ser inserir no banco de dados. Primeiro de tudo, o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma função para a gente mapear esse US aqui para o nome do país usando somente JavaScript. Sabia que dá para fazer isso? Vamos ver como que isso funciona. Então olha que bacana, aqui ó, eu estou usando o display names, que é a API do próprio JavaScript, funciona em todo o navegador, todo sistema operacional que usa JavaScript, e eu estou falando que eu quero traduzir esses nomes aí para português do Brasil, beleza? Criei uma função aqui, simplesmente usando aquela instância, falando, olha, eu quero deste code. Então o que vai ser? O S desse código vai fazer o quê? Vai retornar Estados Unidos. Do BR vai trazer Brasil, e assim por diante. Então o que eu faço? Uma boa prática que eu sempre faço é, ao invés da gente modificar o objeto message aqui, ó, o que eu faço? Eu sempre retorno um novo objeto. Então, o que eu fiz? Eu tirei o payload daqui, certo? Peguei o message aqui, criei um novo objeto payload, coloquei tudo que já estava dentro do payload, mas adicionei o country. Por quê? Porque agora eu vou ter todos esses campos, mais o country aí com o nome do projeto. Beleza? Vou dar um done então, se quiser pausar para copiar o código, tá bem simples aí. Vou dar um done agora. Se eu já der um deploy e executar esse projeto, vamos ver o que acontece. Olha que bacana, agora ele veio country e veio Estados Unidos. Cara, é muito rápido para desenvolver isso aqui, né, cara? A gente vai só adicionando caixinhas, pode adicionar JavaScript ou pode adicionar componentes externos, mas funciona que é uma maravilha. O que mais? Bom, esse aqui, já vamos dar um nome nele pra gente não se perder. Então, sei lá, map country code. E dá um done e deploy, tá tudo certo. Bom, uma vez que a gente já mapeou o country code, agora é só salvar no banco de dados, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui no function, mesmo esquema, ó, cola aqui, ou você pode colocar direto aqui assim, ó, e só mover daqui pra cá. Então eu vou tirar esse cara daqui, vou só matar esse cara daqui e deixar ele aqui. Então esse cara aqui eu vou chamar de insert data. E eu vou fazer o quê? Agora, o código que eu vou colocar é simplesmente para inserir aí dentro do nosso banco de dados. Então, eu já vou colar algumas informações relevantes também para você ver. Bom, o que tem nesse código, né? Aqui embaixo eu sempre retorno um message. Mas o que tem nesse código aí? Tô pegando o Kinect, o payload, certo? E olha o que eu faço. Do payload, eu estou extraindo somente o developers, porque é o que eu quero realmente salvar no banco de dados. Beleza? Eu coloquei esse status enable aqui porque eu quero mostrar para você sobre esse status aqui do Node-RED, que ele segura um pouquinho a performance das aplicações também. Então, se a gente deixar desabilitado, ele mostra ou oculta. Vou colocar até true aqui, ó, para ele mostrar o status pra gente aí. Já te mostro o que é isso aí para não ficar confuso. Para inserir o dado no Kinect, eu falo o nome da tabela, eu falo que eu vou pegar todo o payload, mas não vou pegar esse developers. Por quê? Ó, o developers aqui é a contagem,
certo? Então, eu quero transformar esse developers em count. Então, eu tirei ele daqui, coloquei como count e mantive todas as outras chaves. Com isso, se passou, eu dou um payload success aqui. Se não, se for um erro, eu dou um payload error e já era. Então, eu vou dar um done. Vamos até agora esse listar aqui, eu vou arrastar ele para baixo. Esse debugger eu posso deixar aqui bonitinho. Posso fazer o mesmo esquema que a gente tinha feito no outro, né? Ó, seleciona tudo, dá um group selection aí. Pode até mover para cima. Dá um deploy. Então, limpei aqui e vou disparar. Então, olha que bacana. Para os 3, ele falou que foi com sucesso. Apareceu o nome no status aqui como China. E se eu clicar em timestamp e rodar, olha que legal, tem exatamente os 3. Então, primeiro é Estados Unidos, segundo é União Europeia, e o terceiro aí é China. Exatamente como tem que estar aqui, ó. Estados Unidos, União Europeia e China. Beleza? Pô, só JavaScript puro, hein? Pra fazer isso, não precisamos adicionar biblioteca nenhuma. Acredito que só isso aí já vale o like, hein? Então deixa o like aí pra não esquecer. Bom, para finalizar, agora é rodar o processamento cheio, né? Então a gente vai lá no nosso bloquinho. Eu posso clicar aqui de novo, ó, para ele dar o refresh e ele já vai carregar pra gente todas as colunas que ele tem. Então, eu vou deixar ele, não vou precisar selecionar nenhuma coluna, mas se eu quiser remover alguma coluna daqui, eu posso remover. E eu vou falar o seguinte, done, deploy e manda executar. Me fala aí se vai funcionar para você. Então, ó, vou executar. Aqui, ó, a gente já pode ver quanto ele tá processando e todo o log. Mas repara que ele não tá tão rápido, né, ó. Ele tá dando umas travadinhas, o status aqui tá dando umas travadinhas. Por quê? Porque o Node-RED, ele usa uma única thread para poder fazer o log desses itens e mostrar na tela. Então, se a gente quer mais performance aqui, o que a gente pode fazer? No insert, eu posso colocar esse status false. E aí, o que eu posso também fazer? Eu posso desabilitar o log. Então, quando eu dar um deploy e executar, a gente vai ver que tá muito mais rápido, ó. Se liga só. Olha isso, mano. Muito mais rápido. Justamente porque ele trava a thread aí do Node-RED para poder fazer os logs e atualizar a tela. Vamos ver se só se colocasse só o true aqui já funcionaria, já melhoraria a performance também, ó. Vamos ver. Opa, ele falou que errei uma coisa lá, hein. Aqui é true, não, tá certo. Vamos ver. Envia aí, ó. Você repara que é muito mais devagar quando eu tô fazendo status. Na prática, no dia a dia, eu geralmente deixo com status porque velocidade não é o que eu quero, né, cara? Eu quero ver se ele vai conseguir processar todo mundo. Que, inclusive, se a gente olhar ali, ó, ele processou 3.227 de 3.829. Por quê? Faltou 2 itens. Pô, Eric, o que aconteceu? Vamos descer pro final desse arquivo e vamos ver se tem alguma linha em branco. Então, ó, desci lá e descobri que tem 2 linhas em branco. Então, o que a gente faz? Remove elas, né, mano? Dá um delete lá. E a gente pode mandar reprocessar para ver se ele vai ficar verdinho agora. Então, ó, mandei reprocessar. Tinha que ter atualizado ali para ele pegar as colunas certas, né? Vamos ver se ele vai dar algum problema. Ó, o que eu posso fazer? Vem aqui, atualiza para ele atualizar o número de colunas. Agora tá 28, ó. Então faz o deploy e manda rodar de novo. Vamos ver como que ele vai ficar. Eu quero ver essa bolinha verdinha. Vamos ver se vai ficar. Aí sim, hein? Agora ficou verdinho ali, ó. Tá mostrando todos os itens. Se eu vir aqui no de baixo e dar um select, a gente vê exatamente 3.227 e pode conferir cada um desses itens. Perfeito? Então, ó, pode olhar cada um deles lá e está funcionando normalmente. Então, de Node-RED estamos encerrados. Agora a gente quer visualizar esses itens no Metabase. Então, o Metabase a gente viu que estava rodando na porta 3000, certo? Então, eu vou colocar lá na 3000. Vou dar um Get Starter aqui, aí você pode escolher qual idioma você prefere. Eu vou deixar como tá, como a gente colocou os nomes dos países em português. Vou colocar, vamos ver, né? Vou colocar em inglês. Então, vou colocar o nome. Aí você pode colocar um e-mail falso se você quiser, porque sei lá pra que ele vai usar isso aqui. A senha é que ele é meio chato, então, sei lá, vou colocar meu nome, @124, sei lá. Sei lá, vou colocar, sei lá, Eric. Boa, agora foi. Dá um next, vou só dar next em tudo aqui. E aí ele fala pra você linkar o banco de dados, né? Então eu vou colocar aqui no Postgres. Aí a gente coloca aqui que vai ser o Postgres da EW Academy. Aí a gente faz a mesma configuração que a gente fez no Node-RED. Então é o Postgres. A porta por padrão é S432. O nome do database que a gente quer trabalhar é o EW Academy. O usuário é o Eric Wendel. É Eric Wendel? Não lembro. Vamos abrir o aqui. Então, usuário Eric Wendel, senha Eric.
Então, Eric Wendel, senha Eric. Beleza, então eu vou dar um connect, vamos ver se ele vai conseguir conectar. Falou que tá tudo certo, vou dar um finish e take me to the database. Então essa aqui é a cara do Metabase, né, cara? 100% gratuito, pode ver que não teve nenhuma coisa falando de preço, nada, então eu uso muito aqui na academia. Posso clicar em databases, posso dar uma olhada no EW Academy, então ele já carregou a minha tabela, e ele tem esse raio-x aqui que eu gosto bastante. Se eu clicar no raio-x, ele já prepara, mano, ele já prepara um monte de dash aqui pra gente sem eu ter feito nada. Então, olha, apareceu lá, da onde os desenvolvedores são, ó, então, de Argentina. É que os números aqui que ele tá aparecendo na contagem de linhas, né? Então tem 3.827 linhas, não necessariamente desenvolvedores. Mas ele trouxe um monte de informação aqui, depois você pode dar uma navegada. Para te mostrar o quão poderoso é isso, a gente pode vir aqui em New, Question, e olha que bacana, posso vir aqui em tabelas, selecionar o banco de dados, selecionar qual que é a tabela, e eu posso com low code, como eu falei para você, só clicando ali no arrasta e solta e pegar métricas. Então, sei lá, vamos supor que eu quero a contagem, eu quero uma soma do count lá. Eu quero saber quantos desenvolvedores foram processados em todo esse processo. Então eu posso clicar em preview e ele falou, olha cara, 1 bilhão é isso? É 1 bilhão de itens aí. Então ele já pode me mostrar. Então vamos supor que eu quero pegar algum dado do Brasil, né? Então olha que lindo isso aqui, cara. Eu vou pegar aqui country e ele vai me mostrar a lista dos países. Mano, isso aqui é incrível. Vou selecionar Brasil. Que mais? Posso vir aqui e falar de métrica. Então, sei lá, eu quero. Vou pegar aqui, ó, a soma acumulativa da contagem. Certo? E eu quero pegar a contagem, por exemplo, por ano. Então, vou pegar aqui, vou pegar aqui, ó, year. E eu quero também o país que ele vai mostrar. Olha que bacana, se eu clicar em preview, ele já vai mostrar lá para mim o Brasil, em todos os anos que o Brasil participou, e aí a contagem de desenvolvedores. Então olha a diferença, né, cara? Em 2020 eram 6 milhões, em 2024, 49 milhões, é muito doido. Se eu clicar em visualizar agora, posso ver aqui, nossa, ele já criou Dash pra gente, mano. Você tem ideia disso, que isso aqui é gratuito e eu não tive que codar nada de SQL? Louco, né? Posso clicar aqui em visualização, ó, e posso ir mudando se eu quiser o tipo do dash, ó. Posso só mudando, ver o detalhe se eu quiser, o combo, cara, aí o céu é o limite. Então isso aqui pra mim tá sendo muito doido, ó. O mapa aqui é legal, se a gente, por exemplo, vou clicar aqui, ó, em editor de novo, vou tirar o Brasil e vou dar um executar aqui de novo, ó. Ele vai mostrar todos os países, certo? Vamos dar uma visualizada agora pra ver o que ele traz. Ó, no mapa ele não trouxe nada, mas sei lá, posso trazer no combo. Sai clicando aí e vai testando, ó. Nossa, aqui é muito dado, né? Aí ele vai... Tem que fazer umas query melhores. Bom, o que você pode fazer? Você pode salvar esse cara. Então, peraí, eu vou deixar como estava antes. Vou clicar aqui no editor. Coloquei pro país, mas eu vou colocar o filtro, sei lá. Vou colocar Brasil. Não adicionar. Vai trazer só do Brasil nesse caso. Aí o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui do lado e visualizar o SQL que ele gerou. Então, se você quiser rodar no seu banco de dados para fazer algum debug, você pode copiar daqui e jogar lá no seu SQL que vai funcionar perfeito também. O que mais? Eu posso dar um save. Então, eu posso colocar alguma pasta se eu quiser, ó, criar uma coleção. Eu vou selecionar tudo padrão. Pode colocar um nome, uma boa descrição. E ele pergunta se você quer adicionar no Dash. Então, eu posso adicionar no Dash. Vou colocar em algum lugar, sei lá, Eric Wendel aqui. Coloca no de exemplos aqui, dá? Não. Ah, tem que dar um create new aqui, ó. Sei lá, vou colocar teste. Só pra você ter uma ideia quão fácil é trabalhar com low code, né, cara? A gente não precisou fazer nada de código. Olha que bacana, então ele já adicionou aqui, então o que eu posso fazer? Eu posso criar vários dashes pequenos desse, várias perguntas, e adicionar aqui. Então, deixa eu te mostrar pra você dar uma olhada como que tá no DW Academy também, só pra você ter uma ideia. Então se liga aqui nesse exemplo. Toda vez que você entra na minha academia, eu tenho um formulário lá pra entender como que é a sua vida, como você trabalha, quais são os seus objetivos. E aí o que eu faço? Eu monto isso num dashboard. Então aqui no meu dashboard eu consigo saber toda a informação dos alunos aí, sem necessariamente precisar saber o nome e informação pessoal das pessoas. Mas com isso eu uso essa inteligência para poder criar novos produtos, criar novos vídeos como esse e oferecer mais e mais coisas que agreguem realmente a vida dos alunos. Muito doido, né, cara? Sem codar uma linha aqui no Metabase eu consegui fazer tudo isso. Só uma coisa, aqui ó, se a gente vir, vou fechar o meu, vou abrir o nosso aqui que a gente tá trabalhando, vou dar um save,
Inclusive, você consegue colocar filtros aqui em cima. Cara, é muito doido mesmo. Vou vir aqui, ó, e vou dar um Admin Settings. Você vai em Databases, seleciona a database que você tá. Às vezes, como que o Metabase faz para carregar os dados ali? Ele carrega em segundo plano. Então, às vezes você tá atualizando ali, criando uma tabela nova, ele não olha sempre a tabela nova o tempo inteiro, né? Ele roda de batches em batches. Então, se você tá alterando a tabela, trocando o nome, eu recomendo, depois que você rodar o script, você vir aqui só dar um sync, para ele poder saber que o nome da coluna mudou e ele poder reescanear. Então, sempre faço esses dois aqui quando eu altero o nome da tabela, que ele já atualiza ali automaticamente, para você não precisar sofrer e ver que não está atualizando o Metabase. Belezura? No início desse ano, organizar minha estrutura e criar essas automações me fizeram economizar horrores por mês. E esse combo, Node-RED e Metabase, foram algo que mudaram todo o jogo aqui pra mim. Aqui na descrição do vídeo tem mais referências pra você ir atrás, mas você sabe que pode usar aqui embaixo lá em comentários, que eu sempre leio e respondo todo mundo. Pra você guerreiro ou guerreira que chegou até aqui, comenta aí low code pra eu saber que você chegou até esse momento do vídeo. Já cola também na loja da Insider pra aproveitar o descontão. E ó, esse aqui, mano, é o tipo de conteúdo que vale pra devs de todos os níveis. Então eu te peço pra compartilhar com os colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo pode ajudar você, o seu time e principalmente o projeto que vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e ó, te vejo no próximo vídeo. Mas o que ganhou... E já devo ter uns 6 meses e só tenho tido ganhos até o... Já devo ter uns 6 meses e eu só tenho tido ganhos E já devo ter uns 6 meses só por... Se liga só nesse print. É o Node-RED rodando no meu... Faz uma palavra. Oh, e se liga só. Por falar de coisa boa, hoje eu tenho uma novidade incrível pra você. Português. Oh, e se liga só. Hoje eu tenho uma novidade boa. Eu ando forte na onda das tech wears e tech shirts e aprendi... Outro motivo foi que... Postgres e... Node-RED. Se inscreve aqui que é o... Que aqui é o melhor lugar pra você... Tudo errado. Agora já sei que eu vou ganhar de Natal. Deixa eu ir lá.